Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a série The Bear, que trata de um assunto que muita gente acaba deixando de lado, né? Principalmente na nossa sociedade e até mesmo dentro da psicanálise. Eu acho que é um assunto muito pouco discutido, né? Que é a saúde mental masculina. Eu vou falar sobre a série, né? Com spoilers. Meu objetivo nesse vídeo não é, né, trazer uma análise psicológica dos personagens, mas é destacar alguns pontos, né, que precisam ser destacados, né, para nossa discussão. A série acompanha a vida de Carme, né, que é um chefe de cozinha. Tenta imaginar um chefe de um restaurante de 3 estrelas Michelin, né? Acredito eu que a maioria que assistiu ou assiste MasterChef entende, né, a referência que eu tô usando, né? Mas estrelas Michelin no que diz respeito ao nível, né, desse restaurante, né? Então assim, o melhor restaurante de Nova York, ele é de uma família italiana, né? Um rapaz jovem com um futuro promissor, né? Um gênio para muitos. Tudo muda na vida dele quando o irmão dele morre. O irmão dele é dono de uma espécie de uma lanchonete, né? Que vende sanduíche, né? Hambúrgueres e tal. Olha a discrepância, né, que eu tô colocando para vocês. De um lado, um restaurante renomado, né, que oferece pratos minimalistas, é uma experiência gastronômica, e de outro, uma lanchonete, né, de bairro, fast food, né, de comida rápida, ou uma comida de bairro mesmo, com tempero caseiro, né? A história se passa, né, nos Estados Unidos. O que acontece? O Carme abandona, né, essa vida de glamour dos chefes, né, de uma cozinha profissional, né, com chefes renomados, para tocar o restaurante, né, restaurante barra lanchonete. Tô usando também lanchonete para vocês conseguirem visualizarem melhor, né, dentro da nossa cultura, né. Então imagine que o Carme, por exemplo, era um chefe do restaurante da Paola Carosella, e ele abandona esse cargo para, por exemplo, assumir a Batata de Marechal do Rio ou alguma lanchonete no Rio de Janeiro. Muda completamente diferente o quadro, o parâmetro. Só que o que acontece? O Carme é um personagem que ele não entra em contato com as suas próprias emoções. É aqui que começa a ficar interessante a série. Por quê? Todo homem, seja ele heterossexual, homossexual, bissexual, todo homem que é atravessado pelo machismo passa por isso o tempo todo. Nós, homens, temos uma espécie de uma barreira muito grande em falar sobre os nossos sentimentos. Eu lembro que eu assisti um filme uma vez do Scooby-Doo, na época que passava no SBT, né? Logo após o programa do Silvio Santos, se não me engano, que tinha uma frase do Fred muito forte, né? O personagem do Scooby-Doo, que ele dizia que desabafar é pra maricas. Essa frase é muito forte e se faz verdade na vida de muitos homens. Porque o desabafar aqui é como se só competisse a mulher, né? Só a mulher tivesse direito de desabafar, né? Do tipo, olha, amiga, tô precisando desabafar com você. Tipo, contar sobre os meus problemas, sobre as minhas questões, sobre os meus medos, sobre as minhas inseguranças, sobre as minhas tristezas. O homem, na maioria das vezes, não encontra alguém para falar sobre os seus sentimentos. Quando o encontra, ele nunca expõe de forma sincera. É sempre algo como, nossa, terminei com ela, mas vamos beber, vamos sair, vamos pegar várias. Esse homem aqui não entra em contato com as suas emoções do tipo, pô, me sinto frustrado, estou triste, não sei o que vou fazer, sinto falta dela. Dificilmente um homem, quando termina um relacionamento, encontra um amigo ou uma rede ali, né, de homens que ele possa expor ali, né, os seus sentimentos, as suas frustrações em relação ao seu término, por exemplo. A maioria dos homens, homens adultos, não conseguem lidar com determinadas situações de uma forma madura, emocionalmente falando. Então, assim, a maioria dos homens
tem essa dificuldade absurda de entrar em contato com as suas próprias emoções. Por quê? Tem emoções que na nossa sociedade são permitidas aos homens. Por exemplo, raiva. Raiva é um sentimento que o homem parece que tem uma certa legitimidade para ter. Então, às vezes, esse cara tá frustrado, triste, angustiado, se sentiu de alguma forma magoado ou ferido, e ele responde através do quê? Da raiva. Um filme que ilustra isso muito bem é o Clube da Luta, né? Clube da Luta, o protagonista tem insônia, né? Tem problemas psicológicos seríssimos, basta frequentar lá um grupo e resolve tudo o que? Na porrada, né? Esses homens vão para uma espécie de um porão, caem na porrada para lidar, né, com as suas questões, né? Ao invés de ser um grupo ou um clube de terapia, é um clube da luta, né? Então percebe como que a raiva aqui é um sentimento que é legitimizado, né, pela sociedade em relação aos homens. Seja esse cara quando grita, quando quebra alguma coisa, né? Então o homem aqui pode sentir raiva. Agora, tristeza, fragilidade. A fragilidade para muitos homens é atrelada ao quê? A mulher. O maior medo de um homem é ter ou parecer-se de alguma forma com uma mulher em relação a determinadas atitudes. Isso aqui é psicanálise pura. Por quê? Do ponto de vista da psicanálise, na cabeça da criança, né, de um garotinho, em termos inconscientes, existe o falo e a ausência do falo. Existe o pênis e a ausência do pênis. O mundo aqui é composto por aqueles que têm o falo e aqueles que não têm o falo. O garotinho acredita que ele tem o falo. O garotinho acredita que a menina não tem o falo e por isso é castrada. Castrado aqui remete ao quê? Falta. Preste atenção, falta. O homem, na maioria das vezes, adota uma postura como se ele não tivesse tristeza. Como se ele não tivesse problemas. Como se ele não tivesse questões para lidar, né? O homem aqui, o Carme, nessa série, possui uma dificuldade absurda de entrar em contato com as suas próprias emoções. Que emoções são essas? Primeiro, no seu trabalho, no ambiente de cozinha, uma cozinha profissional extremamente caótica, né? A série é muito boa nisso, com vários cortes, né? Retrata muito bem a cozinha profissional e os abusos psicológicos que os chefes e os cozinheiros recebem. Ele era constantemente humilhado pelo seu chefe, por exemplo. Todo mundo ali se tratava, né, de uma forma muito profissional e tal, mas ele era muito humilhado. O Carme, no serviço dele, chama todo mundo de chefe. Desde o cara que frita hambúrguer, ao cara que cozinha a batata, ao cara que descasca a batata, a moça que faz o molho, todo mundo ali ele chama de chefe. Há essa quebra aqui de tratamento. O Carme é um cara extremamente, né? Tem uma cena muito forte na primeira temporada que chega, né? Inclusive, dois personagens, né? A Sidney e o primo pedem demissão porque ele surta, começa a xingar e gritar e ofender todo mundo. Mas preste atenção aqui nisso. O Carme, ele não entra em contato com as suas emoções. E que emoção é essa que ele precisa entrar em contato e ele não entra? O luto. O Carme possui uma dificuldade enorme de falar sobre as suas questões. E o que ele faz? Procura um AA, né? Uns alcoólicos anônimos. E o Carme nem é alcoólatra. Mas ele encontra ali naquele lugar uma forma de, pelo menos, treinar, né? Ou trabalhar isso nele, de começar a falar. De conseguir falar sobre as suas questões. Porque ele não está conseguindo. Muitos homens não conseguem falar sobre as suas questões. Só que também muitos homens não se sentem no direito de falar. Por quê? Às vezes eles não podem. O Carme aqui tem um restaurante para tocar, tem funcionários que ele precisa lidar, funcionários que ele precisa pagar, tem questões, né, dívidas que o irmão dele deixou logo após a sua morte. Então preste atenção como que o homem muitas das vezes se encontra numa posição que ele às vezes não tem nem direito de falar, assim. Às vezes ele não tem direito, às vezes ele não tem tempo, às vezes ele não tem oportunidade, às vezes ele não tem alguém que o escute. O Carme não tem ninguém que o escute, assim. E ele tá sempre no automático.
né? Ele não para, respira e processa o que ele está passando. Muito pelo contrário, ele está sempre fazendo um monte de coisas, como muitos homens fazem, né? Então, assim, às vezes o cara trabalha 12, 14 horas por dia, chega em casa e fica no computador, e às vezes esse cara tem um monte de problema que ele não conta pra esposa, que ele não conta pros amigos e que ele tá ali, né, sozinho. Então, assim, o homem aqui nessa série, né, o Carme, né, a figura do Carme, ela é muito forte porque ele é um cara que ele não tem, a palavra não é coragem, mas ele não sente essa abertura de falar sobre os seus problemas, pelo menos na primeira temporada. Na segunda temporada é uma cena muito bonita que ele desabafa com a Sydney, né? Ele vê uma mesa ali fora do lugar e ele coloca a mão por cima da mesa enquanto ela tá por baixo da mesa, ele tá meio que ali segurando a mesa e dando um suporte enquanto ela tá ali desabafando. Depois eles mudam de posição, ela vai, né, sustentar essa mesa aqui enquanto ele tá ali embaixo desabafando. Mas o Carmen é um personagem que durante praticamente toda a série não fala sobre o que está sentindo. E o irmão dele comete suicídio. Ele não morre, por exemplo, de uma doença, de um atropelamento, suicídio. Isso mexe muito com o Carmen porque ele é de uma família italiana, todo mundo ali é muito intenso. O Carmen, na época, decide, né, entrar numa escola de gastronomia, né, se especializar nesse tipo de cozinha, ao invés de tocar o negócio da família. A relação dele com o irmão ali, com a mãe, foi extremamente problemática. A mãe dele claramente é uma mulher com problemas psicológicos. Ele tem uma família completamente disfuncional, assim. É um homem com muitos problemas psicológicos que está em ebulição. Estou usando uma metáfora aqui da cozinha, né? O Carmen aqui é uma panela de pressão dentro dessa série. Então, o que eu acho importante de pensarmos em relação à série The Bear, pelo menos nesse primeiro vídeo, é toda essa problemática em torno do homem que não fala. Por que os homens não falam sobre as suas dores? Lanço para vocês aqui essa questão do falo, né? O homem aqui se apresenta muitas das vezes numa posição, uma espécie de um semblante, como se ele tivesse o falo, que é matar um homem quando você aponta que ele, por exemplo, não o tem, né? Ninguém tem o falo, somos todos castrados, mas o garotinho aqui, seu Édipo, né? A partir do momento que há uma escolha narcísica, né? O Freud coloca como uma escolha narcísica, né? Na dissolução do complexo de Édipo. Nessa preservação do pênis, aqui na fantasia desse garotinho, o pênis é igual a falo. O garotinho acredita que de fato ele tem um falo, esse garotinho cresce. Só que o adulto aqui, do ponto de vista do inconsciente, não existe. O inconsciente não pode ser tomado dentro de uma perspectiva cronológica. Toda neurose, Freud trabalha isso em 1917, né, numa publicação do caso Nome dos Lobos. Toda neurose é uma neurose infantil. Então, assim, o Carme aqui não lida com o luto dele, não tá lidando com o luto dele, tenta falar, mas não consegue. O Carme aqui não tem, né, esse contato com as suas próprias emoções. Qualquer psicólogo cognitivo-comportamental, ao assistir essa série, vai encontrar no Carme diversos tipos de sintomas de um burnout. Sim, tem uma cena fortíssima que ele realmente assim surta. E na segunda temporada tem uma cena também que ele acaba ficando preso dentro de uma espécie de um frigorífico, né? Então, assim, é uma série que eu vou trabalhar nesse canal alguns assuntos dentro dessa temática aqui de masculinidade, saúde mental masculina. Algo que é importante de destacar com vocês também é um número altíssimo de suicídio entre homens, né? O número de suicídio em homens é muito maior do que em mulheres. Um ponto também que eu pretendo abordar nesse canal é a dificuldade que os homens possuem de procurar uma análise. Muito difícil o homem procurar análise. Quando ele procura uma análise é porque realmente chegou num nível onde ele não consegue lidar sozinho com aquelas questões. Ou essas questões de alguma forma estão impedindo com que ele consiga trabalhar ou realizar suas atividades normais, rotineiras, né, cotidianas, por exemplo, trabalhar, conviver com a sua família, né? O homem aqui, ele tenta de todas as formas lidar com os seus próprios problemas sozinho, sem falar para ninguém. Por quê?
A partir do momento que eu digo que eu sinto dor, significa que eu tenho carne e osso. Eu não sou perfeito. A partir do momento que eu aponto que eu tenho um sintoma, esse sintoma me aponta o quê? A minha castração. Para um homem procurar uma análise, ele precisa admitir primeiro que ele é castrado, por mais que ele saiba que o é. Então há uma dificuldade enorme aqui do ponto de vista da psicanálise nos homens procurarem análise. A maioria dos homens que procuram análise são neuróticos obsessivos, cada um com a sua demanda específica, mas se tratando aqui da saúde mental, comentando tanto do ponto de vista da psicanálise como da psicologia, há uma certa dificuldade por parte dos homens de procurar uma terapia. Por quê? Muitas das vezes a terapia é atrelada para quem está precisando, para quem está muito mal, para quem é maluco, ou que o homem tem que lidar sozinho. Que o homem não pode, né, admitir, por exemplo, que tem fraquezas, que tem tristezas, que tem questões, que tem traumas. Traumas aqui entre aspas, né, porque o trauma para a psicanálise é uma outra perspectiva, uma outra visão. Mas tratando aqui do ponto de vista de uma saúde mental, os homens possuem uma dificuldade absurda de procurar terapia. De admitir que precisam de quê? De ajuda, né? Os homens procuram viver como se eles fossem de aço, e não são. Os homens são feitos de carne e osso. Somos todos castrados, por mais que o homem, em sua fantasia, procure viver como se não fosse. Aqui nessa série, vemos com clareza um homem que tem problemas psicológicos seríssimos, que lida com uma angústia absurda. O primeiro episódio da série mostra, né, ele tendo um sonho com um urso. Tá tentando domar aqui, né, esse animal, né, esse elemento aqui, esse signo aqui que remete, né, esse nosso lado animal, né, que as pessoas, esse arquétipo que as pessoas costumam usar, principalmente da psicologia. Mas é uma série que fala principalmente sobre o quê? Angústia, luto, masculinidade e saúde mental masculina. Eu pretendo trabalhar esses conceitos aqui nesse canal de uma forma tranquila, uma conversa com vocês. Também é uma dica de vocês assistirem a série, né? É uma série muito boa, que tem muito assunto que podemos trabalhar. O processo de luto do Carmen também, né? Um protagonista que... Como que é esse processo de luto? Como que é o processo de luto na psicanálise? Como que o Freud enxerga esse processo? E essa palavrinha processo aqui, que nos rende... que acaba rendendo alguns problemas, né? Porque muitas pessoas dentro da psicologia e da psicanálise, principalmente da psicanálise iniciantes, acabam misturando teorias e conceitos, achando que, por exemplo, Freud está falando do luto aqui em fases, negação, barganha, aceitação, raiva. Não é sobre isso, né? O luto aqui do Freud, do ponto de vista inconsciente, a perda aqui de um objeto, né? Ele vai comentar sobre esse objeto aqui, que objeto é esse? Freud está falando de libido, está falando de narcisismo secundário, né? Tá falando de reinvestimento libidinal, tá falando também de narcisismo, principalmente. É impossível estudar o luto sem estudar o narcisismo em Freud. O luto aqui, podemos pensar juntos, será que o luto em homens é diferente do luto em mulheres? Como que um homem processa o luto, por exemplo, da morte da sua mãe, de uma esposa, de um filho, né? Como que é esse processo de luto para cada pessoa? Será que o Carmen aqui na primeira temporada processou o luto no final? Que há um acontecimento no final dessa série. Será que aqui ele está ainda num processo de luto? É uma questão que eu acho importantíssima que a série trabalha, né? Esse processo aqui do luto do Carmen. Essa masculinidade do Carmen, porque olha, é uma cozinha, tem hierarquia, tem o melhor ali. Tem alguém que usa o quê? Objetos, né? Uma faca, um corte. Tem cenas aqui nessa série que cozinhar é extremamente erótico. Há cenas aqui, né? A própria construção do personagem do Carmen, né? Se você for estudar, por exemplo, as representações masculinas no cinema, o Carmen praticamente só tem uma roupa, que é uma calça jeans e uma camisa branca. Que na década de 50 e 60 tem toda uma história, né? O Marlon Brando com a camisa branca, né?
no filme Uma Rua Chamada Pecado, né? Que é baseado numa peça. Enfim, o Carme aqui também é um sex symbol nessa série. É algo que é interessante também da gente pensar junto. Como que esse homem aqui, na série, por que que o Carme é tomado como um sex symbol? Será que isso é mérito apenas da imagem do ator, da aparência do ator, do Jeremy? Ou será que a cozinha aqui, a posição que esse chefe aqui ocupa, os objetos que ele usa, será que isso de alguma forma remete, né, uma representação fálica? Por que que as pessoas, né, homens, mulheres, tomam o personagem do Carme como um sex symbol, por exemplo, né? Será que, né, como que esse sex symbol aqui na figura de um homem? Quando e como o homem é tomado como objeto de desejo? Porque quando estamos em psicanálise só pensamos na mulher, né? Na histérica, né? Objeto de desejo do homem, objeto de desejo do outro, né? Que o obsessivo só consegue desejar uma mulher à medida que ele a coloca como objeto do seu desejo, quando ele a destitui desse lugar aqui de mãe, né? E esse homem aqui que é um sex symbol? Um ponto também que pretendo trabalhar, né? Sobre a série The Beer, né? É uma série que eu acho indispensável para quem estuda psicanálise, para quem é da psicanálise, quem é da psicologia também. O objetivo desse canal aqui é tratar de Freud e Lacan, mas não tenho problema algum em comentar uma coisa ou outra sobre a psicologia, a visão da psicologia, né? Principalmente o burnout, essa relação que o trabalho, né? A relação do trabalho aqui com o homem e o trabalho, né? Essa ideia aqui de sustentar, de estar tudo nas costas do homem, que é a obrigação do homem, né? Olha só, obrigação do homem, palavras como obrigação, responsabilidade, cobrança. O Carme aqui, isso eu acho muito interessante quando assistimos uma série e junto temos as nossas influências. O Carme é um italiano. A família dele é uma família italiana. Quando o irmão dele, mais velho, morre, ele assume o restaurante. Isso é quase uma história aqui, é quase que uma metáfora de uma máfia, assim. Morre alguém, o outro ocupa, ele é como se fosse aqui o padrinho dessa família. O Carme aqui é o centro do The Beer e de todas as relações. Todo mundo ali, de alguma forma, depende do Carme em alguma coisa, espera do Carme em alguma coisa. O Carme aqui precisa ser efetivo, digamos assim, né? Para todos. As pessoas dependem dele. Isso aqui é uma pressão enorme que alguns homens sentem também, né? Esse sentimento do tipo, olha, o sustento da minha família é responsabilidade, né? Olha, minha mãe precisa de mim, os meus pais precisam de mim, eu preciso sustentar o meu filho. Essa pressão que o homem sente e que isso, de certa forma, se estende para tudo na vida do Carme. Nessa série aqui, é de uma riqueza absurda o quê? O Carme é um personagem que lida com os seus próprios monstros, com o seu urso, né? Uma metáfora aqui dessa série, mas ele está destruído. É uma série que o espectador consegue acompanhar episódio por episódio o declínio mental, né, total desse personagem, né? Então, é uma dica que eu tô dando para vocês assistirem a série. Vou comentar mais sobre os pontos que eu tratei hoje nesse vídeo. Eu pretendo abordar uma série de vídeos sobre essa série, o The Beer. Tem muito material que serve tanto para quem é da psicologia como para quem é da psicanálise. Acredito eu que o tema da saúde mental masculina é muito importante e muito pouco falado, né? Por que os homens não procuram análise? Por que os homens não falam, né? Por que os homens têm uma dificuldade absurda de expor suas fraquezas? Por que essa noção aqui de que a partir do momento que eu exponho uma fraqueza, né? Que eu coloco uma tristeza, uma insegurança que eu tenho, isso é coisa de mulher, né? Então, eu acredito que muitos homens, homens que continuam sendo meninos e meninos que tentam ser homens, sofrem muito com isso, né?
com essa ideia aqui, né, que o homem não chora, né? Eu acho que a psicanálise tem discussões longas acerca da mulher, né? O que é uma mulher, o que é uma mulher, né? Eu quero problematizar com vocês o que é ser homem. E na minha opinião, essa série nos ajuda bastante a pensar sobre essas questões.